Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Em 5 de julho é comemorado o Dia da Gastronomia Mineira. A data foi criada em 2012 através de uma lei estadual e esse ano ganha destaque nas comemorações dos 300 anos de Minas Gerais. Durante todo o mês de julho, a gastronomia mineira vai entrar na programação da TV Assembleia de uma maneira especial. Começando agora o Panorama. Eu converso com o chefe Edson Pujatti, que é diretor do Instituto Eduardo Frieiro, que é o realizador da Semana da Gastronomia Mineira. Muito obrigado, Edson, por nos atender. Edson, quando se fala em gastronomia mineira, a gente sempre pensa nas tradições do Estado, na história do Estado. Em que a gastronomia está ligada a essa identidade cultural dos mineiros? Olá, tudo bem, Fernando? Muito obrigado pelo convite. Estamos muito felizes, né? Afinal, estamos aí fazendo os 300 anos, comemorando 300 anos de Minas Gerais. E estamos com um projeto super bacana, porque nossa comida tem história, de verdade, né? E se tem uma coisa que é forte na cozinha mineira, são essa tradição. Nós temos uma cultura alimentar muito tradicional. Você vê que as receitas são... O primeiro ponto que eu chamo a atenção é pelas receitas, né? As receitas são hereditárias. Elas vêm das avós para os filhos, para os netos, e assim, é muito comum isso. A gente ainda tem o caderninho da vovó, onde você tem lá uma receitinha de uma quitanda, de um prato típico, enfim. A cozinha mineira é muito recheada disso, né? E tem muita história interessante por trás também da construção da cozinha mineira. Minas Gerais é um estado muito grande, a gente tem quase todos os biomas aqui dentro do nosso estado, em função até desse tamanho territorial, e há de se levar em conta também as questões étnicas, né, de influências que a gente teve, tanto africanas, indígenas, portuguesas, e dentre outras mais, que aí não fogem também, a árabe, a italiana. A gente tem muitas influências e isso faz ter características diferenciadas. Minas tem também uma cultura, uma história de comida muito interessante, né? A gente costuma resumir isso em comida de quintal, né? Cozinha de quintal e cozinha dos tropeiros, que é uma cozinha que ela se difere em uma cozinha mais seca e uma cozinha mais úmida, mais molhada, né? Que é a cozinha de quintal, que é aquela que você cria lá seu porquinho, cria seu frango, colhe suas verduras na horta e aí faz os ensopados, de onde talvez tenha surgido essas influências africanas no frango com quiabo, né, no frango ao molho pardo, enfim, são cozinhas mais de quintal. Já o feijão tropeiro, as carnes secas, paçoca de carne seca famosíssimas por aí, a gente vê que tem um pouco a ver com a relação da história da cozinha dos tropeiros, né, que eles precisavam viajar por longos períodos e a comida precisava se suportar ali, né, durante essas viagens para que eles pudessem se alimentar. Então, a cozinha mineira ela já tem uma história, uma tradição muito grande, né? E dia 5 a gente comemora, né, o Dia da Gastronomia Mineira em grande estilo, né, com o nosso patrono, que é o Eduardo Frieiro, né? Foi um dos primeiros a escrever sobre a maneira, né, do mineiro comer. Pois é, a gente estava falando um pouquinho da questão do tamanho de Minas Gerais e da diversidade de Minas Gerais. Ou seja, na verdade, quando a gente fala da gastronomia mineira, essa diversidade ela é bem típica, né? Quer dizer, tem coisas diferentes em cada região do estado. Os costumes são muito distintos, né? Eu acho que isso é que dá essa pluralidade, essa diversidade tão bacana na nossa comida, né? Na nossa cultura alimentar. Eu vejo muito que o Ângelo Osvaldo falava muito isso quando ele era secretário, ele falava, gastronomia não é uma palavra assim, é uma palavra até moderna, por incrível que pareça, a palavra gastronomia, né? Que resume-se a arte de comer bem. Mas por trás, a gastronomia por si só, o nome, o termo não traduz o que é de verdade uma cultura alimentar de um estado. E aí quando a gente fala de cultura alimentar, a gente está falando do modo de fazer, a gente está falando do ingrediente que é típico, e aí entra nessa diversidade que a gente está falando, né? Se você vai para o norte de Minas, você tem um cenário de modo de fazer, um cenário de produtos alimentícios, de ingredientes propriamente dito, né? Você vai para o Cerrado, vai para o Vale de Jequitinhonha, você tem uma coisa, você vai para o sul de Minas, você tem outra, para o norte de Minas, você tem uma influência muito forte, né, da Bahia, enfim, de outros estados que compõem ali as nossas divisas, enfim.
Isso dá uma característica muito impessoal e, ao mesmo tempo, pessoal para aquele local, né? Então, a gente observa muito que as pessoas que estão aqui na região central ou mais na zona da mata têm alguns ingredientes que não são tão bem-vindos, assim, não apreciam tanto como um pequi, um coentro. A gente observa que essas culturas, né, de apreciação de sabores e de pratos. Se você vai para outras regiões, esses ingredientes não podem faltar, muito menos no dia a dia, né? Então, essa diversidade que os biomas nos traz, que os territórios nos traz, né? Que a gente chama de terroir, né? Os franceses que chamam isso de terroir, que é uma tradução muito ímpar da localidade. E aí, quando a gente fala de território de terroir, a gente fala dessa cultura, do modo de fazer, da influência étnica que aquele lugar recebe, e em função disso você tem, então, os pratos que são muito específicos em cada região de Minas, né? E aí também vale ressaltar, Fernando, a questão que está intrinsecamente ligado ao modo de fazer, que é a questão dos utensílios. Eles também podem ser diferentes em determinadas regiões, né? O uso da panela de pedra, o outro usa panela de ferro. Então, assim, você tem algumas relações também dos utensílios, tanto de apresentação quanto de preparo, e até equipamentos, né, a forma de cozer os alimentos, que se diferencia um pouco, né, dentro dessas regiões. Isso é muito rico, né? Isso traz essa riqueza dessas experiências que a gente tem viajando aí pelo interior de Minas. Pois é, e por que é tão importante preservar e resgatar essas tradições? Quer dizer, você falou do caderninho da vovó. O caderninho da vovó, se ele não for passado, né, ele se perde. Pode perder, né? Verdade, Fernando, você tocou num ponto importante que a gente já vem trabalhando isso, nessa defesa e nessa proteção, né, da nossa cultura alimentar. A gente já tem vários tombamentos imateriais feitos, realizados, a gente sabe das quitandas, agora Sabará também foi com a jabuticaba, a gente tem a goiabada cascão lá de São Bartolomeu, que é tombada pelo Patrimônio Municipal também de Cultura. Esse tombamento e outra coisa importante que o nosso país, que o nosso estado também tem evoluído bastante, são a questão das indicações geográficas, que eu acho que esse é um caminho que a gente precisa seguir de fato na questão da proteção da nossa cultura alimentar, é realmente defender e proteger através dessas indicações geográficas, que nós hoje somos o segundo estado brasileiro que mais possui indicação geográfica. E a indicação geográfica ela é tão importante porque ela dá uma visibilidade não só nacional, como internacional, e traz para a gente uma proteção que, olha, aquele produto feito daquela forma, né, naquela cidade ou naquela região, ela tem uma história por trás disso, e ela tem um conteúdo histórico que faz daquela receita ser uma receita que se vai perpetuar para muitos e muitos anos. E essa proteção, ela pode também trazer turismo gastronômico, muitas das vezes, né, os gastroturistas, que a gente chama, muita gente que viaja para ter experiências gastronômicas, um dos principais guias deles são as indicações, porque elas são sérias, são muito bem referendadas. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado, o número 1, que inclusive tem uma indicação internacional, que é no Vale dos Vinhedos, dos vinhos, né? E a gente precisa evoluir mais nisso. E essa evolução, ela vai caminhar também junto, por exemplo, com o artesanato. O nosso artesanato mineiro é super rico, que está também diretamente ligado à nossa cultura alimentar. A gente vê muita coisa folclórica, a comida é muito folclórica também dentro do nosso estado, e atrás disso a gente tem o souvenir, a gente tem as peças de artesanato que também podem ser protegidas através das indicações geográficas, né? Que hoje a gente tem um trabalho muito mais fácil de se fazer através de organizações como o SEBRAE, né? O INPI, que cuida, né, do registro dessas indicações. Mas acho que é um caminho, né? Pode começar por um tombamento de um patrimônio material municipal e virar uma região de origem, né? De uma denominação de origem aí, que é as indicações geográficas. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito nisso ainda. É um grande dever de casa nosso, um exercício para a gente fazer daqui para frente.
Pois é, e agora como é que vai acontecer agora em julho? Temos o Dia da Gastronomia Mineira, uma semana aí de eventos, um mês inteiro também com algumas, né, programações. O que você pode adiantar para nós? Esse ano um pouco diferente, né, do que a gente já faz, né, nos últimos 5 anos, que a gente já realiza a Semana da Gastronomia. Esse ano a gente está prevendo fazer algumas lives com algumas receitas que estão tendo uma curadoria muito bacana com o professor Zé Nilton da UFMG. Então a gente quer fazer umas lives escolhendo alguns pratos que realmente trazem um pouco dessa história para a prática, né, para a experiência do degustar, do sensorial, né? Eu acho que a comida tem muito isso, ela tem um olhar muito afetivo, né? Eu falo que um chefe ou um cozinheiro, quando faz um prato que as pessoas realmente ficam lembrando desse prato por muito tempo, eu digo que a gente consegue atingir o ápice de uma criação ou de um preparo, né? Independente de ser uma coisa nova, mas fazer um prato que as pessoas ficam por muito tempo com ele na memória, traz essa questão memorável, afetiva, e a cozinha mineira tem muito essa questão. Então, a gente quer fazer, junto com o professor Genilton, nós vamos construir aí 4 lives, provavelmente, tendo os chefes produzindo umas receitas, a qual a gente vai comunicar e disponibilizar também futuramente. Tem outras ações acontecendo com algumas regiões de Minas, né? No sul de Minas, a gente deve fazer uma live também, fazendo um bate-papo com algumas questões do território da Mantiqueira, da região dali, que é super rico também. Nós estamos também em parceria junto com a Frente da Gastronomia Mineira, participando no lançamento do livro de um colega nosso, Eduardo Avelar, que vai lançar um livro sobre territórios, um pouco da história desse território, que ele sempre pesquisou e sempre estudou muito isso. Eu acho que está no forno, já está saindo aí também, deve ser, durante a Semana da Gastronomia, deve ser divulgado esse lançamento. Enfim, tem muita coisa bacana que a gente vai ver se consegue preencher esse mês de julho todo, falando e trazendo um pouquinho da história da cozinha mineira, um pouquinho do modo do mineiro comer, do modo do mineiro ser, né, o qual a gente até volta a falar, que a gente homenageia Eduardo Frieiro, que tem um ensaio incrível que eu convido a todos os mineiros deveriam ler esse livro, que é o Feijão, Angu e Couve, que é o nome do livro de Eduardo Frieiro, que fala muito, de uma forma muito gostosa, sobre como que a gente começou com essa história do hábito de comer e o que se comia, né, nas épocas. Esse livro foi lançado em 66, uma das primeiras obras, né, que fala um pouco disso. É claro que a gente teve outros escritores, tem um francês que é um biólogo francês também, um botânico, que também fez fez muitas visitas aqui no interior de Minas e fala um pouco muito também, que é Auguste Saint-Hilaire. Ele fala muito de ingredientes, né, como ele veio para mapear esses produtos, então ele fala muito de ingredientes que a gente usa na nossa cozinha e fala dos vários lugares pelos quais ele passou. Então, assim, eu acho que esse mês inteiro, a gente fala Semana da Gastronomia, mas na verdade ela sempre se estende para o mês inteiro, né? A gente envolve restaurantes, a gente envolve muita parte cultural, e aí a gente está terminando de construir isso, né? A gente está realmente, vamos fazer algumas chamadas dentro das redes sociais, no Facebook da Semana da Gastronomia, no Instagram, para a gente rememorar, né? A gente realmente começar a valorizar ainda mais a nossa cultura e proteger, como você mesmo disse, Fernando. Acho que a gente precisa proteger, mas difundir a nossa culinária, o nosso modo de fazer, que acho que a gente pode fazer disso um grande negócio, né? Por trás disso, a gente tem a questão do turismo gastronômico, que é muito forte. A gente precisa se organizar, porque nós temos belíssimos lugares para serem visitados, são muitas pessoas que fazem coisas incríveis, e a gente só precisa se organizar para que essas rotas, esses roteiros, essas visitas sejam efetivamente de negócios, né, que possa gerar renda para as pessoas que recebem esses turistas, né, e principalmente no momento que a gente com certeza vai ter um turismo interno muito mais aquecido do que o externo. Então a gente é o momento de estar pensando nisso, de estar olhando para dentro e vendo o que eu tenho de bacana aqui, que eu posso mostrar isso para o mundo, para as pessoas poderem vir aqui depois conhecer, né? Eu acho que é um momento de pensar em negócio também, né?
Perfeito, Edson. Muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Fernando. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.